Estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais, destacando o que aconteceu no meio de semana na Libertadores da América, na Copa Sul-Americana. Vamos falar também dos clubes do Rio de menor investimento. Teve jogos atrasados do Brasileirão e a gente vai trazer ainda o esporte nas cidades. Tudo isso agora aqui no Esporte Mais. Iniciando mais uma edição, o meu amigo Pedrinho hoje não está na bancada, mas vai estar participando conosco, comentando sobre a participação dos clubes brasileiros na Libertadores da América. E a gente começa, meu amigo Pedrinho, destacando o Flusão. Afinal de contas, bola rolando aí para Fluminense e Internacional. E aí, Pedrinho? E que jogão no Maracanã, hein? Nossa Senhora. Fluminense 2, Internacional 2, um jogaço. Aí o Cano, um grande destaque. 2 gols. Hugo Malon e Alan Patrick para o Internacional. O Fluminense começa o jogo muito bem, dando umas bobeiras. O Felipe Melo dando umas 3 bobeiras ali. O Internacional teve grandes oportunidades. O Fluminense também criou algumas oportunidades, mas dominou o jogo, como sempre. Toque de bola, mas o Internacional veio para ganhar o jogo, não veio para fazer placar, para levar para o segundo jogo, aquela coisa que a gente vê sempre aí em Libertadores. O time jogou para cima do Fluminense mesmo. Só que aí, 1-0 Fluminense, no finalzinho do primeiro tempo acontece a expulsão, né? Samuel Xavier expulso numa bobeira, já tinha tomado amarelo, entra daquele jeito. Agora, o jogador, destaque ele aí nos últimos meses aí no Fluminense, dá uma bobeira daquela. E cede o empate no finalzinho do primeiro tempo, volta o segundo, Internacional jogando para cima do Fluminense. Aí também o Diniz recompõe ali a defesa, recompõe o meio campo, colocou o Guga, o Marlon, e conseguiu ali contornar pegar o meio campo de novo, né? Mas o Internacional foi para cima, virou o jogo e o Cano empatou aí no segundo tempo. Um jogão de bola, torcida, recorde de torcida aí do Fluminense e Maracanã lindo, uma noite espetacular e um destaque aí pro Cano, né? Que o cara luta, o cara faz gol e volta para ajudar. John Kennedy também, Arias. Muito bom jogo, adorei. E a expectativa agora é de outro grande jogo, né? No Sul, mas o Fluminense vai jogar por uma vitória normal de 1-0, né? Eu acho que o Fluminense tem grandes chances ainda. E um destaque também para o Diniz aí, que teve coragem, né, de botar um meio campo só com o André ali segurando, é o cara que sai com a bola também. Muito bom, jogo maravilhoso. A partida que pode até se equivale aí com a partida de campeonato europeu, sei lá, da Inglaterra. Jogaço mesmo. 2-2 aí, Fluminense, tudo é aberto e vamos torcer para ter outro jogo grande desse aí na semana que vem. Lembrando que o Palmeiras joga na noite dessa quinta-feira, primeiro jogo fora de casa, na Argentina contra o Boca Juniors, e a atualização desse resultado você confere no Jornal Regional. Vamos falar agora de Sul-Americana. E tivemos aí um jogo muito disputado entre Corinthians e Fortaleza na Arena Neoquímica e o empate em 1-1. Bom, Pedrinho, Fortaleza leva uma ligeira vantagem pelo fato de jogar em casa. Mas o que você achou dessa primeira partida? Joguinho difícil de se ver, hein? Corinthians e Fortaleza é 1-1. José Wellington abre para o Fortaleza no primeiro tempo. Corinthians empata com o Yuri Alberto. Um jogo em que claramente se vê
um time totalmente desorganizado do Corinthians, né? O Fortaleza jogando bem, jogando um time organizado, um time que a gente gosta de ver jogar, né? Um time de toque de bola, de filtração, joga com 2 pontas abertos, que fecham também, meio campo chegando. E um jogo aí que muita reclamação de pênalti, eu também não achei isso tudo, o jogador brasileiro também cria polêmica toda hora. A verdade é que foi um bom resultado para o Fortaleza. Acho que o Fortaleza tem tudo aí para se classificar, jogando em casa, né, o próximo jogo. O Corinthians aí sem rumo, né, mandou o técnico embora, acabou o projeto do Vanderlei Luxemburgo. E é isso, o Corinthians tem que remar muito, tem que agora, saindo da Sul-Americana, colocar a cabeça no Campeonato Brasileiro, senão vai ficar ali na zona da confusão ali e vai ficar difícil. Então fala assim, Mano Menezes para técnico, né, que já foi técnico do Corinthians, aí fez algum sucesso lá. O Tite parece que veio no Rio, estão falando que está fechado com o Flamengo, vamos esperar aí a conclusão nos próximos dias. Agora o Fortaleza jogou muito bem, o jogo foi um jogo morno, no segundo tempo caiu muito também, o jogador estava... Apesar da chuva lá em São Paulo, fez muito calor naquele dia. E um jogo fraco, uma semifinal muito fraca. O Corinthians é muito desorganizado. O Fortaleza, né, tentou aí, o Marinho se contundiu, entrou Pikachu. E foi feito tudo que poderia fazer, mas 1-1 aí tá de bom tamanho. Joguinho bem fraquinho. No meio de semana, em virtude das partidas da Libertadores e da Sul-Americana, não houve bola rolando pelo Brasileirão, mas o Vascão da Gama e o campeão da Copa do Brasil, São Paulo, entraram em campo e a gente confere agora. Num jogo marcado por polêmica, uma atuação nem tão boa em relação a outras partidas que o clube havia apresentado, o Vasco conseguiu ganhar do América Mineiro e saiu após 126 dias da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mesmo não tendo atuado bem, só conseguido gol no finalzinho da partida, o Vasco pode comemorar uma incrível reação de um time que parecia sem esperanças, e com a chegada do técnico Ramon Dias e de reforços como o francês Payet e o argentino Verratti, teve uma subida de produção incrível nos últimos jogos, tirando aí a derrota para o Palmeiras, que é uma derrota aceitável para qualquer time do Brasil em virtude da qualidade palmeirense. O Vasco conseguiu um aproveitamento que lhe garantiria estar brigando pelas primeiras colocações. E hoje o Vasco está na 15ª colocação, 26 pontos, um pontinho fora da zona de abaixamento, mas respirou. E é um momento para se comemorar sem perder o foco. Por outro lado, quem mostra, ou melhor, não mostra capacidade de reação é o Coritiba. O time perdeu seus 5 últimos jogos após a derrota para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Detalhe, São Paulo de ressaca ainda com a comemoração do título da Copa do Brasil, entrou com o time reserva, ganhou por 2-1, afundou o Coritiba ainda mais. O Coxa soma apenas 14 pontos e o São Paulo ainda entrou na zona da Sul-Americana, se distanciando também da parte de baixo, que vinha preocupando a torcida do tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil. Momento de destacarmos os clubes de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro. Começaram as semifinais da Copa Rio. Meu amigo Gabriel Andreso, fala aí do meu América e dos demais jogos. Alô, Aragão, um grande abraço a você e a todos ligados conosco. Chegando mais uma vez com as informações do site acessocarioca.com.br, trazendo todos os detalhes do que rolou durante esta semana e segue rolando no futebol carioca de menor investimento.
A gente começa falando sobre a parte mais quente do nosso noticiário, que é a Copa Rio, cujas semifinais já começaram e tem jogos acontecendo neste meio de semana. Hoje à noite, a bola rola para Portuguesa e Serrano, segunda semifinal a começar, no estádio Luso Brasileiro, às 8 da noite, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Isso porque a outra semifinal já aconteceu ontem, quarta-feira, a vitória do Olaria em cima do América de virada pelo placar de 2-1. E foi um grande jogo este clássico no estádio Giolite Coutinho. O América fez 1-0 logo cedo com um gol marcado pelo meio atacante Guilherme, mas o Olaria conseguiu um empate através de Xandinho ainda na primeira etapa. E no segundo tempo, a equipe da Rua Bariri acabou passando à frente através do meio-campista Jordan em belo passe açucarado de Léo Pimenta. O Olaria ainda perdeu um pênalti com Emerson já perto dos minutos finais, mas ainda assim levou uma boa vantagem para o segundo jogo. A partida de volta acontece na quarta-feira da próxima semana, mas ainda não tem local definido. Isto porque, inicialmente, o jogo seria na Rua Bariri, só que o Olaria foi punido com a perda de 4 mandos de campo na Série A2 do Campeonato Carioca após uma confusão no jogo contra o Petrópolis. O clube cumpriu um jogo de perda de mando, mas entrou com uma liminar para voltar a jogar em casa. E desde então na Copa Rio vem fazendo suas partidas como mandante na própria Rua Bariri. No entanto, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva irá novamente julgar o caso. E se o Olaria tiver uma punição superior a um jogo, terá que pagar já nessa semifinal, e aí a partida deverá ser transferida para o Luso Brasileiro, onde o Olaria já enfrentou e venceu o Goitacás ainda pela fase inicial desta mesma Copa Rio. Como nós falamos, Portuguesa e Serrano jogam nesta quinta-feira o jogo de ida da semifinal. A partida de volta acontece na próxima quinta-feira no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. Os finalistas garantem vaga em competições nacionais para a temporada de 2024, Copa do Brasil e Série D. Agora falando sobre o Brasileirão da Série C, neste fim de semana o Volta Redonda tem uma decisão pela frente. O Esquadrão de Aço joga contra o Botafogo da Paraíba no sábado às 6h30 da tarde no estádio Almeidão, em João Pessoa. E só a vitória interessa para o Voltaço. Afinal, em caso de tropeço, se o Amazonas vencer o Paysandu, os dois times do norte do Brasil estarão classificados para a semifinal e o Voltaço já não terá mais chances de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, apenas o triunfo é que mantém as chances matemáticas do Voltaço, que encerra sua participação nessa segunda fase, jogando em casa contra o Paysandu do estádio Raulino de Oliveira. Técnico Rogério Corrêa já vai se dirigindo com a delegação, já está na realidade se dirigindo para João Pessoa, e assim o Voltaço deverá fazer um treino nesta sexta-feira, dia pronto, visando o duelo diante do Belo. Esse jogo muito importante e que vale de fato a classificação e a manutenção das chances de acesso para a equipe do Sul Fluminense. Já falando do Campeonato Carioca da Série B1, nesse fim de semana tem jogos importantes. Duelo importante entre Friburguense e São Gonçalo, que se enfrentam no estádio Eduardo Guinle neste sábado. Partida que, portanto, pode marcar dentro dessa terceirona uma mudança importante de paradigma, já que o Frisão tenta a recuperação, enquanto o São Gonçalo vive situação um pouco mais cômoda dentro da tabela de classificação. Também marcado para este fim de semana o jogo entre Duque de Caxias e Goitacás, outros dois times que estão em boa forma, e um duelo de dois bons artilheiros, Jonathan Chula do lado do Duque e Felipe Augusto do lado do Goita. Já na Série B2, outros dois jogos animam a rodada deste fim de semana, entre eles Zinzane e São Cristóvão, que refazem a final da Quintona no último mês de julho, que teve o Zinza como grande campeão. Já no outro duelo, Angra dos Reis e Barra Mansa fazem um clássico da região sul-fluminense, jogo este que acontece no estádio Jair Toscano de Brito, em Angra. Essas e outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aranão! Grande abraço! Vamos falar agora do esporte nas cidades. Lembrando que o Magiense Futebol Clube jogou na segunda-feira, né, para complementar a rodada da Série B2, mas infelizmente foi derrotado lá em Xerém, no estádio Los Lários, pelo time do Belfort Roxo, pelo placar de 4-2.
Vamos agora ver notícias do esporte nos municípios. Entre os dias 2 e 6 de outubro, acontece em Rio das Ostras o GERO, os Jogos Escolares, reunindo alunos de escolas do município em até 11 modalidades esportivas. Cerca de 2.500 estudantes de 37 unidades escolares, entre municipais, estaduais e particulares, estarão participando do evento. Algumas das atividades serão futsal, voleibol, basquete, futebol de campo, handebol, queimada, vôlei de praia, atletismo e xadrez, entre outras. Por falar em jogos escolares, terminou recentemente em Macaé a disputa dos Jogos Estudantis Municipais, envolvendo estudantes da Rede Municipal de Ensino da Educação Fundamental 1 e 2. E várias escolas participando, algumas se deram melhor em uma modalidade, outras brilharam nas modalidades individuais. E no final, o que aconteceu foi um grande congraçamento e realmente, mais uma vez, procurando trazer para a garotada aquilo que é o mais importante, né? O espírito esportivo e da importância de praticar o esporte como atividade social e também de saúde. E continua tudo parado com relação ao Campeonato Carioca de Futsal adulto. Infelizmente, nenhuma solução à vista para a polêmica entre Correias e Magé Futsal. E nós vamos agora dar um giro nos jogos que vão movimentar a rodada de final de semana, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, 6ª rodada do retorno. Começa nesse sábado no Maracanã com Flamengo e Bahia, jogo importante para o Flamengo tentar dar uma acalmada nos ânimos. No Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza, né, de olho aí na Sul-Americana, pega o Grêmio. Também no sábado às 6h30 tem Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians. Vale lembrar aí que é um jogo importante para que o São Paulo se distancie da zona de rebaixamento, Corinthians também. Então tem essa motivação a mais para os dois times paulistas. No mesmo horário, o Cuiabá recebe o Fluminense na Arena Pantanal. Fechando a noite de sábado às 21h no Beira-Rio, tem Internacional e Atlético Mineiro. No domingo, a rodada começa às 4h com Santos e Vasco, mesmo horário para o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e América e para o Clássico Paranaense entre Coritiba e Atlético. 6h30 tem um bom jogo lá em Bragança Paulista, RB Bragantino e Palmeiras, e o Botafogo vai passar o final de semana torcendo aí pelos tropeços, né, das equipes que estão ali mais próximas, principalmente o Palmeiras, e enfrenta na segunda-feira o time do Goiás às 8h no Newton Santos. Então, vamos aí falar, ô Pedrinho, Flamengo e Bahia, Cuiabá e Fluminense, Santos e Vasco. Sua opinião aí de expectativa para esses 3 jogos. Rodada de Campeonato Brasileiro, vamos lá, Maurício. Flamengo e Bahia. Flamengo vai fazer o que agora? Tem que pelo menos entrar ali na zona de classificação da Copa Libertadores, né? Bahia aí também oscilando muito. É hora do Flamengo começar a reagir. Sem técnico ou com técnico. Tem time para isso. Agora tem que resolver lá os assuntos internos, né? Das confusões, da bagaça toda que tá o Flamengo. O Vasco enfrenta o Santos lá, o Santos deu uma melhorada. O jogo na Vila Belmiro sempre são jogos difíceis. Se o Vasco jogar igual jogou com o América Mineiro, tá lascado. Se jogar igual jogou contra o Curitiba, tem chance aí de sair com a vitória. Vamos ver que Vasco vai entrar em campo, né? Se é um time aguerrido, um time que corre atrás, um time que joga rápido, que sai rápido pro contra-ataque, ou aquele time lento que eu vi contra o América Mineiro, de perdido. Se não é um expulso do América Mineiro, fatalmente não iria ganhar aquele jogo. Um
gol ali no final do jogo, mas importante são os 3 pontos. O Vasco luta por 3 pontos. E Fluminense e Goiás Fluminense é no meio no meio de 2 jogos importantes da Libertadores, deve entrar com time misto. O Goiás também não vem numa fase muito boa. Deu uma melhoradinha aí um mês atrás, mas nada demais. Acho que até com time misto o Fluminense tem como encarar aí bem o Goiás. E é isso aí, um abraço, Maurício. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Esporte Mais, desejando um ótimo final de semana para todo mundo. Eu volto segunda-feira, provavelmente com o Pedrinho aqui para me acompanhar, e a gente deseja também à nossa equipe técnica um ótimo final de semana. Um grande abraço e até lá!